Eu sempre acreditei que ajudar meus pais era meu dever. Durante anos, paguei contas, sustentei o conforto deles e me privei de muitos sonhos para não deixá-los faltar nada. Mas tudo mudou no dia em que resolvi convidá-los para o aniversário do meu filho. Em vez de alegria, recebi a rejeição mais dolorosa da minha vida. Eles disseram que não queriam conviver com ele, simplesmente porque lembrava alguém do passado que preferiam apagar. Naquele instante, percebi que todo meu sacrifício nunca seria suficiente. Foi ali que tomei a decisão mais difícil da minha vida: cortar todo o apoio financeiro. O que aconteceu depois se transformou em uma verdadeira guerra dentro da família, com acusações, processos e revelações que ninguém poderia imaginar. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. A vida inteira, eu acreditei que amor e gratidão andavam juntos. Desde cedo aprendi que os pais eram a base, que cuidar deles seria uma forma de retribuir tudo o que fizeram por mim. Por isso, quando conquistei certa estabilidade financeira, decidi assumir responsabilidades que, na verdade, nunca deveriam ter sido só minhas. Todos os meses, religiosamente, enviava cerca de R$ 5.000 para meus pais. Esse valor era suficiente para cobrir o aluguel da casa onde moravam, as compras do mercado, os remédios da farmácia e até algumas despesas extras que sempre apareciam de última hora. Eu trabalhava muito, apertava meu orçamento, mas fazia questão de que eles nunca passassem necessidade. Apesar do peso que carregava, havia dentro de mim uma sensação de orgulho silencioso. Não reclamava, não cobrava nada em troca, apenas acreditava que um dia receberia deles um gesto simples de carinho, um olhar de reconhecimento, talvez até uma palavra de gratidão. Para mim, esse seria o maior pagamento. Meu filho de 7 anos sempre foi a luz que iluminava meus dias mais escuros. Desde que o pai dele nos abandonou, jurei que ele jamais sentiria falta de afeto. Se por um lado carregava sozinha todas as responsabilidades, por outro eu me dedicava a enchê-lo de amor, de atenção e de presença. Quando ele completou 7 anos, decidi preparar uma pequena festa. Não seria nada luxuoso, mas coloquei meu coração em cada detalhe. Os balões que escolhi combinavam com o tema que ele tanto queria, o bolo trazia o personagem favorito dele, e cada docinho parecia ter sido moldado com a minha esperança de vê-lo sorrindo. Na lista de convidados, entre amigos da escola e vizinhos próximos, um espaço especial estava reservado: os meus pais. Eu tinha sonhado em vê-los ali, abraçando o neto, participando de uma lembrança que ele levaria para sempre. Para mim, seria o momento perfeito de unir tudo: o esforço que eu fazia para manter meus pais bem e o amor que transbordava no coração do meu filho. No entanto, enquanto as crianças corriam pela sala decorada, enquanto os olhares esperavam pelo parabéns, percebi que 2 lugares estavam vazios. Os mais importantes. Liguei para eles, acreditando que algum imprevisto havia acontecido, talvez um atraso bobo, quem sabe um problema de saúde. A resposta que recebi, porém, foi um golpe profundo, um corte que nem o tempo poderia apagar. Seu filho não existe para nós, disse meu pai, a voz fria, sem uma pausa de compaixão. Você é uma mãe solteira, e essa criança só nos lembra do homem que você escolheu. Não queremos nada disso na nossa família. Senti minhas pernas tremerem. As palavras ecoavam como marteladas no meu peito. Não era apenas uma recusa em comparecer a uma festa, era a negação da existência do meu filho. Era a rejeição mais cruel que alguém poderia imaginar. Ele, o menino inocente, que só sabia sorrir e amar, agora era tratado como uma sombra indesejada. Sorri para meu filho naquela noite, escondendo as lágrimas, para que ele não percebesse a dor que eu carregava. Cantei parabéns como se meu coração não estivesse despedaçado. Abracei-o como se pudesse protegê-lo do mundo inteiro. Mas, por dentro, algo mudava. Depois que a última criança foi embora e o silêncio tomou conta da casa, encarei a realidade. Durante anos, havia sustentado pessoas que nunca souberam valorizar. Eu havia colocado minha vida em segundo plano para garantir conforto a quem, no fundo, nunca se importou comigo ou com meu filho. E naquela noite, diante da rejeição mais amarga, tomei a decisão que mudaria tudo. Cancelei cada transferência, cortei cada ajuda, virei as costas para a ingratidão.
Se eles escolheram negar meu filho, negaram também a mim. E a partir daquele momento, não teriam mais o meu sacrifício. Não era vingança, era sobrevivência. Mas, no fundo, eu sabia, o arrependimento os alcançaria, cedo ou tarde. Mal imaginava que essa escolha abriria portas para revelações ainda mais dolorosas, segredos guardados, e uma sequência de acontecimentos que fariam meus pais se arrependerem amargamente do que haviam feito. A vida daria voltas, e cada uma delas traria consequências que ninguém poderia evitar. Na manhã seguinte ao aniversário do meu filho, acordei diferente. Não era apenas a ressaca emocional do que tinha acontecido na noite anterior. Era uma sensação de libertação misturada com medo, como se eu tivesse rompido com uma corrente que me mantinha presa há anos. Quando peguei o celular e entrei no aplicativo do banco, meus dedos tremiam. Desfiz as transferências automáticas que programava religiosamente todos os meses. Aquela simples ação parecia carregar um peso enorme. Era como se eu dissesse a mim mesma: chega. Agora basta. Durante anos, meus pais viveram com o dinheiro que eu enviava. Nunca questionei o motivo de não buscarem independência, nunca perguntei por que não tentavam algo para ajudar nas próprias despesas. Sempre aceitei que era meu papel sustentá-los. Mas a frase dura do meu pai na noite anterior não deixava dúvidas: para eles, eu não era filha, e meu filho não era neto. Éramos apenas um estorvo. No café da manhã, meu filho falava animado sobre a festinha. Para ele, o bolo, os presentes dos amigos e as brincadeiras tinham sido suficientes. Não fazia ideia da ausência que me corroía por dentro. Eu ouvia, sorria, mas meu coração sangrava. Prometi a mim mesma, em silêncio, que ele nunca mais seria exposto à rejeição de ninguém, muito menos da própria família. Alguns dias depois, o telefone tocou. Era minha mãe. Pensei por um instante se deveria atender. Respirei fundo e deslizei o dedo pela tela. Você esqueceu de mandar o dinheiro este mês, disse ela, sem rodeios, como se nada tivesse acontecido. Não esqueci, respondi firme. Apenas decidi que não vou mandar mais. Um silêncio pesado tomou a ligação. Do outro lado, senti a respiração acelerada dela. Como assim? Você sabe que dependemos disso. A voz dela era quase um grito. Dependiam, corrigi. Eu cansei de sustentar quem não respeita a mim e nem ao meu filho. A explosão foi imediata. Minha mãe despejou uma enxurrada de acusações, que eu era ingrata, que não tinha coração, que ela e meu pai haviam me criado com sacrifício. Ouvi tudo em silêncio até não aguentar mais. Vocês me criaram, mas abandonaram o papel de pais há muito tempo. Quem me rejeita, quem rejeita o meu filho, não merece o meu esforço. E desliguei. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi em paz. Não havia a angústia de calcular as contas, de pensar em como equilibrar tudo para que sobrasse o suficiente para enviar aos meus pais. Pela primeira vez, senti que o dinheiro que eu ganhava seria destinado a quem realmente importava, a mim e ao meu filho. Os dias seguintes trouxeram uma avalanche de mensagens e ligações. Meu pai tentou me intimidar, dizendo que eu estava virando as costas para a família, que eles ficariam na rua por minha culpa. Minha mãe enviava áudios chorosos, implorando para reconsiderar. Mas dentro de mim algo já estava decidido. Não havia mais volta. Então começaram os rumores. Vizinhos próximos aos meus pais, pessoas que sempre os viam como vítimas, passaram a comentar que eu era uma filha desnaturada, que havia abandonado os pais idosos à própria sorte. Descobri isso por conhecidos que me ligaram surpresos com o que estavam ouvindo. Eles não contavam a versão real, claro. Ninguém sabia que eles haviam negado a existência do próprio neto. Meu primeiro instinto foi me revoltar, tentar me justificar, mas me contive. Era inútil tentar explicar para quem só escuta um lado da história. Resolvi que o tempo mostraria a verdade. No trabalho, percebi que até minha concentração melhorava. Sem o peso daquela obrigação injusta, produzia mais, rendia melhor. Comecei a pensar em investir em cursos para crescer ainda mais. Eu tinha a sensação de que finalmente estava construindo algo sólido para o futuro do meu filho. Mas meus pais não desistiram fácil.
Em menos de um mês, recebi uma visita inesperada. Estava em casa com meu filho quando ouvi batidas fortes na porta. Ao abrir, vi meu pai parado na frente, olhar duro, mandíbula contraída. "Você vai voltar atrás", disse ele, antes mesmo de eu cumprimentá-lo. "Não vou", respondi sem hesitar. "Então não apareça mais no nosso enterro. Para nós, você está morta." As palavras cortaram como navalha, mas não deixei que ele percebesse. Segurei firme o olhar e apenas fechei a porta. Meu filho, assustado, se agarrou às minhas pernas. Abracei-o forte e sussurrei que nada de mal nos aconteceria. No fundo, porém, sabia que essa decisão não seria fácil. Romper financeiramente com meus pais era apenas o primeiro passo. O que eu não imaginava era que essa ruptura abriria uma guerra silenciosa, onde cada movimento deles teria como objetivo me atingir e me fazer ceder. E foi assim que, sem perceber, eu dei início a uma batalha que mudaria não só a minha vida, mas também a deles para sempre. Os dias que seguiram após o rompimento definitivo com meus pais foram de silêncio e, ao mesmo tempo, de tensão. Eu sentia que a qualquer momento eles poderiam armar algo contra mim, mas, estranhamente, a calma que se instalou na minha casa me trouxe certo alívio. Estava determinada a reconstruir minha vida sem carregar o peso deles. Foi nesse período que uma lembrança começou a latejar na minha mente: minha irmã. Ela morava em outra cidade, não tínhamos muito contato nos últimos anos. As conversas eram esporádicas, mensagens em datas comemorativas ou uma ligação rápida para saber como estava. Nunca houve brigas sérias entre nós, apenas o distanciamento natural que a vida adulta impõe quando cada um segue seu rumo. No entanto, naquele momento, eu sentia que precisava falar com ela. Peguei o celular numa noite de domingo, quando meu filho já estava dormindo, e fiquei encarando o número dela por alguns minutos antes de criar coragem. Não sabia como começar, mas sabia que precisava abrir meu coração. Liguei. "Oi, tá tudo bem?" A voz dela soou surpresa e um pouco desconfiada. "Mais ou menos", respondi. "Preciso te contar uma coisa que aconteceu." Respirei fundo e comecei a narrar cada detalhe: a festa de aniversário do meu filho, a ausência dos nossos pais, a ligação cruel em que meu pai disse que meu filho não existia para eles e, por fim, minha decisão de cortar todas as ajudas financeiras. Do outro lado da linha, o silêncio dela era pesado. Por um instante, temi que fosse reagir como nossos pais e me julgar. Eles realmente disseram isso? A voz dela, quando veio, estava embargada. Disseram. Com todas as letras. Confirmei, tentando controlar a emoção. "Eu não acredito", ela murmurou, indignada. "Como conseguem rejeitar uma criança inocente? Ainda mais o próprio neto." Aquela reação me pegou de surpresa. Eu esperava crítica, ou ao menos indiferença. Mas o que ouvi foi apoio. E não era um apoio superficial, mas genuíno, carregado de indignação. "Eu já percebia que eles te tratavam de forma diferente, mas não imaginei que chegaria a esse ponto", continuou ela. "Você fez tanto por eles, sustentou os dois praticamente sozinha. E eles jogam tudo fora por puro orgulho? Não, isso é cruel demais." Naquele momento, chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se finalmente alguém enxergasse a minha dor. Contei a ela sobre os rumores que meus pais estavam espalhando, sobre como me pintavam como uma filha ingrata que os havia abandonado. Minha irmã ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu firme: "Eu sei quem você é. E sei o quanto você se sacrificou. Eles podem tentar enganar os outros, mas não a mim." Foi um dos poucos momentos em que senti verdadeira união com ela. Apesar da distância, apesar dos anos de pouco contato, percebi que nossa ligação era mais forte do que eu imaginava. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia completamente sozinha. Com o passar das semanas, nossas conversas se tornaram mais frequentes. Eu compartilhava com ela cada ataque velado dos nossos pais, mensagens agressivas, recados deixados com conhecidos, até tentativas de me envergonhar diante de pessoas próximas. Minha irmã ouvia tudo pacientemente, muitas vezes, era ela quem me dava forças para não ceder.
Eles vão colher o que plantaram, que ela dizia. E, quando isso acontecer, não se culpe. Você apenas escolheu proteger seu filho. Esse apoio mudou algo dentro de mim. Eu já não chorava tanto, já não sentia a solidão esmagadora. Pelo contrário, começava a me fortalecer. O que antes parecia uma decisão impensável agora se mostrava o único caminho. No entanto, meus pais não aceitavam a ideia de terem perdido a fonte de conforto. A cada mês que passava, mais desesperados eles ficavam. Soube, por meio de conhecidos, que começaram a atrasar o aluguel e até tiveram discussões com o proprietário do imóvel. Isso me abalou, confesso. Por mais raiva que sentisse, não era fácil imaginar os dois nessa situação. Mas minha irmã, mais racional, sempre me lembrava: você não pode se sentir responsável por escolhas que não são suas. Eles tiveram oportunidades de mudar, mas preferiram te explorar. As coisas começaram a tomar outro rumo quando minha irmã decidiu vir me visitar. Ela queria ver meu filho, conhecer de perto a realidade que eu estava vivendo. Quando chegou, foi recebida com um abraço caloroso do sobrinho, que logo se apegou a ela. Em poucas horas, ela já estava envolvida nos desenhos dele, nas histórias que ele contava com entusiasmo. Eu a observava e sentia um misto de gratidão e tristeza. Gratidão por ter alguém ao meu lado, tristeza por perceber o quanto meus pais estavam perdendo ao rejeitarem aquele menino. Durante a visita, conversamos longamente. Ela contou que, mesmo de longe, sempre percebia sinais da manipulação deles. Lembrou de situações em que nossos pais exaltavam um filho e diminuíam o outro, dependendo de quem estava servindo mais aos interesses deles. Eles nunca souberam equilibrar as coisas, e ela refletiu. Mas agora passaram de todos os limites. Foi nesse fim de semana que tomamos uma decisão juntas: eu não enfrentaria mais nada sozinha. Ela estaria do meu lado, custasse o que custasse. Era uma promessa simples, mas que significava tudo para mim. O que eu não imaginava era que a chegada dela e essa união inesperada seriam o estopim para que meus pais iniciassem ataques ainda mais cruéis. A batalha que já parecia pesada estava apenas começando, e, dessa vez, não me atingiria sozinha. O reencontro com minha irmã trouxe um sopro de esperança que eu não sentia há muito tempo. Saber que ela estava ao meu lado me dava coragem para enfrentar as consequências da decisão que havia tomado. Mas também percebi que essa união despertou uma fúria ainda maior em meus pais. Eles não esperavam que minha irmã se posicionasse contra eles, e isso parecia feri-los mais do que o corte financeiro que eu havia imposto. Poucos dias depois da visita dela, começaram os ataques mais cruéis. Primeiro, surgiram comentários maldosos entre conhecidos próximos, que eu era uma ingrata, que havia manipulado minha irmã para ficar do meu lado, que meu filho não passava de um peso em minha vida. Essas palavras ecoavam em rodas de conversa, chegavam até mim como se fossem veneno escorrendo lentamente. Eu sabia que meus pais estavam por trás de tudo. Eles nunca admitiriam publicamente o motivo real da nossa ruptura, afinal, confessar que haviam rejeitado o próprio neto seria a condenação certa. Então criaram uma versão conveniente, na qual eu era vilã. Segundo eles, eu teria decidido cortar o apoio financeiro por puro egoísmo, influenciada pela minha irmã, que sempre fora ciumenta e distante da família. Essas mentiras começaram a corroer a visão que algumas pessoas tinham de mim. Certos amigos que frequentavam minha casa passaram a se afastar. Vizinhos que antes sorriam cordialmente já não olhavam nos meus olhos. Era como se eu tivesse sido pintada como uma filha fria, calculista, que abandonou os pais na velhice. Minha irmã, ao perceber isso, ficou revoltada. Eles não têm limites, disse, indignada, enquanto caminhávamos pelo parque com meu filho. Não bastava te rejeitar, agora querem destruir a tua imagem. É o que eles sabem fazer de melhor, respondi, com amargura. Manipular, inverter a verdade, fazer com que todos acreditem que são vítimas. Mas a situação não parou aí. Em uma tarde de sexta-feira, enquanto trabalhava, recebi uma ligação inesperada de um número desconhecido. Atendi, e do outro lado ouvi a voz de um homem ríspido. Era o proprietário da casa dos meus pais. Eles estão dizendo que você era responsável pelo aluguel e que sumiu, deixando-os na mão, que acusou.
meu coração disparou. Isso não é verdade. Eu ajudei por anos, mas nunca houve contrato no meu nome. A responsabilidade sempre foi deles. Pois estão me pressionando, dizendo que você os abandonou. Quero deixar claro que, se não resolverem até o fim do mês, vou despejá-los. Desliguei a ligação com as mãos trêmulas. Mais uma vez, percebi até onde meus pais estavam dispostos a ir. Não apenas distorciam a verdade, mas tentavam arrastar meu nome para situações legais que poderiam me prejudicar. Naquela noite, desabafei com minha irmã. Eles querem me destruir de qualquer forma. Não basta inventar mentiras, agora tentam me envolver em problemas que não são meus. Ela respirou fundo e segurou minhas mãos. Se eles querem guerra, vão ter que lidar com a consequência. Você tem provas, tem mensagens, tem áudios. Eles podem falar o que quiserem, mas a verdade está com você. Essas palavras me trouxeram algum alívio, mas ainda assim eu me sentia cercada. Cada movimento deles era calculado para me ferir, e eu temia que, mais cedo ou mais tarde, isso respingasse diretamente no meu filho. Não suportava a ideia de vê-lo sofrer por conta da maldade dos avós. De fato, não demorou para que a crueldade alcançasse ele também. Um colega da escola comentou com inocência: "Minha mãe disse que seus avós não gostam de você." Meu filho chegou em casa cabisbaixo, me perguntando se aquilo era verdade. Ver aquelas palavras pesando sobre um menino de apenas 7 anos foi como sentir uma faca cravar fundo no peito. Eu o abracei forte e disse que nada disso importava, que ele era amado e que juntos éramos uma família. Mas, por dentro, eu sabia que era impossível protegê-lo de todos os ataques. Minha irmã, ao presenciar a cena, chorou de raiva. Eles ultrapassaram todos os limites. Disse: "Usar mentiras a ponto de atingir uma criança? Isso é monstruoso." A partir dali, decidimos que não ficaríamos mais apenas reagindo. Precisávamos agir, de forma inteligente e firme. Minha irmã sugeriu que começássemos a guardar todas as provas, mensagens, ligações, testemunhos. Se fosse necessário, levaríamos isso adiante de forma legal. Eu hesitei. Eram meus pais, afinal. Por mais crueldade que demonstrassem, uma parte de mim ainda relutava em acreditar que seria capaz de enfrentá-los dessa forma. Mas quando olhei para o meu filho dormindo, percebi que já não era apenas sobre mim. Era sobre protegê-lo de uma herança de dor que não merecia carregar. O tempo mostraria que essa decisão de reunir provas seria fundamental. Pois os ataques de meus pais ainda estavam longe de terminar. Eles, movidos pelo desespero e pela ira, iriam cruzar linhas que até então pareciam intransponíveis. E, quando isso acontecesse, eu teria que estar pronta para resistir e, se fosse preciso, contra-atacar. As semanas seguintes foram um verdadeiro campo de batalha emocional. Cada dia trazia um novo golpe, uma nova tentativa de me desestabilizar. Os boatos se multiplicavam, alguns diziam que eu tinha expulsado meus pais de casa, outros que eu havia roubado o dinheiro deles. As mentiras tomavam corpo de uma forma impressionante. Era como se meus pais estivessem numa cruzada pessoal para me destruir. Mas o destino tem suas próprias formas de devolver o que lançamos ao mundo. A teia de mentiras que eles teciam começou a enroscar nos próprios pés. O proprietário da casa, cansado de ouvir desculpas e histórias contraditórias, decidiu agir. Entrou com um processo de despejo, alegando meses de atraso no aluguel. Nesse momento, a máscara dos meus pais começou a cair. A vizinhança, antes convencida das histórias dramáticas deles, passou a questionar como era possível estarem tão desamparados se, por tanto tempo, eu havia sido a responsável por ajudá-los. Minha irmã, sempre firme ao meu lado, sugeriu que levássemos nossas provas à frente. Reunimos áudios em que minha mãe me implorava por dinheiro, mensagens em que meu pai ameaçava me renegar caso eu não enviasse a quantia de sempre e até o registro bancário das transferências que fiz por anos. Quando o advogado analisou todo o material, disse com clareza: "Vocês têm um caso sólido. Se eles insistirem em difamá-la, podemos abrir um processo por danos morais." Ouvir isso foi ao mesmo tempo assustador e libertador. Nunca imaginei que chegaria ao ponto de cogitar processar os próprios pais.
Mas a cada vez que lembrava do olhar triste do meu filho ao ouvir que os avós não gostavam dele, o peso da culpa se transformava em determinação. Enquanto isso, meus pais se afundavam em dívidas. Sem o meu dinheiro, começaram a recorrer a empréstimos, cartões de crédito, promessas que não conseguiam cumprir. Logo, não apenas o proprietário, mas também bancos e financeiras estavam atrás deles. Aquele ar de respeitabilidade que sempre exibiram para a vizinhança foi se desfazendo. Agora, eram vistos como pessoas que não honravam compromissos. Ainda assim, não desistiam de me atacar. Tentei ignorar, até que um dia recebi uma intimação judicial. Meus pais haviam entrado com uma ação contra mim, alegando que eu tinha a obrigação moral e financeira de sustentá-los. Fiquei em choque. Era como se todos os anos em que dei meu suor para manter o conforto deles tivessem se apagado, substituídos por uma acusação fria e calculada. Minha irmã, indignada, foi a primeira a me acalmar. Eles estão tentando usar a lei para te prender de novo naquela corrente. Mas vai dar errado. Você tem tudo documentado. No tribunal, o juiz ouviu os dois lados. Meus pais choraram, dramatizaram, disseram que estavam passando fome por minha causa. Mas quando meu advogado apresentou as provas, as transferências mensais, os áudios de chantagem e as mensagens onde me ameaçavam, a expressão do juiz mudou. Ele deixou claro que aquilo não era abandono, mas exploração. A decisão foi dura, meus pais perderam a ação, foram condenados a pagar as custas do processo e ainda receberam uma advertência formal de que poderiam responder por calúnia e difamação, caso continuassem a espalhar mentiras. Minha mãe saiu do tribunal soluçando de raiva, enquanto meu pai me lançou um olhar cheio de ódio, como se eu tivesse cometido a pior das traições. Do lado de fora, senti minhas pernas tremerem. Minha irmã me abraçou forte e disse: "Você não traiu ninguém. Só colocou limites." E isso é o que eles nunca aceitaram. A partir daí, o clima mudou. Muitos dos que acreditaram nas mentiras começaram a recuar, percebendo que havia algo de errado na versão contada por meus pais. O silêncio da vizinhança já não me incomodava tanto, porque agora havia respeito no ar. Ninguém ousava me julgar sem conhecer a verdade. Em casa, comecei a sentir um tipo de paz que nunca havia experimentado. Meu filho voltou a sorrir sem medo, minha irmã continuava presente, e pela primeira vez consegui olhar para o futuro sem aquela sombra que me perseguia. Comecei a planejar pequenos passos, um curso que sempre quis fazer, viagens que sonhava proporcionar ao meu filho, projetos pessoais que ficavam engavetados. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aquilo não era o fim. O ódio que vi nos olhos do meu pai naquele tribunal me assombrava. Eles estavam feridos, humilhados, e conhecendo como funcionavam, eu sabia que ainda tentariam uma última cartada. A diferença é que, desta vez, eu não estava mais sozinha. Eu tinha provas, tinha força e tinha minha irmã ao meu lado. O que quer que viesse, eu já não era a mesma mulher que aceitava calada a ingratidão. E foi nesse cenário de vitórias parciais e ameaças veladas que se desenhou o prelúdio para o último e mais decisivo confronto entre mim e meus pais. Depois da audiência, eu imaginava que meus pais recuariam. Mas subestimei a capacidade deles de se afundarem ainda mais na própria ira. O processo perdido, as dívidas se acumulando e a imagem cada vez mais manchada os deixaram desesperados. Era como se, em vez de aceitarem a realidade, preferissem se agarrar à ideia de que a culpa era minha, e apenas minha. Foi nesse clima que aconteceu o último confronto. Numa tarde chuvosa, enquanto voltava do trabalho com meu filho, encontrei meus pais parados em frente ao meu prédio. Minha mãe chorava alto, chamando a atenção de todos que passavam, enquanto meu pai gritava que eu era uma criminosa, uma filha sem coração, que havia condenado os dois à miséria. Algumas pessoas se aglomeraram para assistir ao espetáculo. Senti minhas pernas fraquejarem, mas respirei fundo. Meu filho, assustado, agarrou-se à minha mão. "Chega!" Gritei, encarando os dois. "Vocês perderam o direito de me acusar de qualquer coisa quando rejeitaram o próprio neto." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe tentou disfarçar, mas já era tarde, todos os vizinhos ouviram. Meu pai, furioso, avançou um passo, apontando o dedo para mim.
você está destruindo nossa vida. Não. Respondi firme. Foram vocês que se destruíram quando trocaram amor por dinheiro, orgulho por afeto. Eu apenas parei de sustentar a farsa. Nesse momento, minha irmã apareceu. Ela havia decidido passar uns dias comigo e, ao ouvir o barulho, desceu correndo. Ficou ao meu lado, de braços cruzados, olhando para os dois com desprezo. Vocês sempre manipularam, sempre jogaram um contra o outro, mas acabou. Disse ela. Nós não vamos mais permitir. Meus pais ficaram em choque. Acho que nunca imaginaram ver as duas filhas unidas contra eles. E não era apenas uma união emocional, era prova viva de que as estratégias de dividir para conquistar já não funcionavam mais. A confusão na frente do prédio chamou a atenção da polícia, que foi acionada por vizinhos. Quando os agentes chegaram, meus pais ainda gritavam, acusando-me de abandono e difamação. Mas eu, preparada, apresentei as cópias dos documentos do processo, as mensagens e áudios que guardava. Os policiais ouviram com paciência, e ao perceberem a situação, apenas advertiram meus pais de que poderiam ser presos por perturbação e calúnia se insistissem. Eles foram embora aos prantos, misturados com insultos. Mas eu sabia, aquele tinha sido o último ato de uma batalha que eles não tinham mais forças para continuar. Nos meses seguintes, a vida deles desmoronou. Perderam a casa após o despejo, foram obrigados a vender os poucos bens que restavam para pagar parte das dívidas e, sem o conforto que antes tinham às minhas custas, passaram a viver de favores. Aos olhos da vizinhança, já não eram vítimas, mas pessoas que colheram os frutos da própria arrogância. Do meu lado, a vida tomou outro rumo. Com a energia que antes gastava tentando agradar a quem me rejeitava, investi em mim e no futuro do meu filho. Fiz cursos, consegui uma promoção no trabalho e, pouco a pouco, construí uma vida mais estável e feliz. Meu filho crescia cercado de amor, protegido da rejeição que havia sofrido no início. Minha irmã, por sua vez, tornou-se presença constante. Descobrimos uma amizade tardia, uma cumplicidade que antes estava escondida sob o peso da manipulação de nossos pais. Ela confessou que, durante anos, sentia culpa por não se aproximar mais de mim, mas agora estávamos reconstruindo laços que jamais seriam rompidos. Não vou mentir, ainda havia noites em que me lembrava do que meus pais disseram, da forma cruel como renegaram o próprio neto. Essas cicatrizes não desaparecem. Mas aprendi que, às vezes, o amor precisa vir acompanhado de limites. E que cortar laços com quem nos faz mal não é falta de compaixão, mas sim um ato de coragem e proteção. No fim, eles colheram o que plantaram: solidão, dívidas e arrependimento tardio. Eu, ao contrário, colhi algo muito maior: liberdade, paz e a chance de construir um futuro em que meu filho cresceria sabendo que nunca precisaria implorar por afeto. Essa foi a minha vitória silenciosa: mostrar que a rejeição deles não me quebrou, mas me fortaleceu. E que, mesmo diante da dor, escolhi o caminho da dignidade. E aí, o que você achou dessa história? Você teria coragem de fazer o mesmo que a filha fez, enfrentando os próprios pais para proteger o filho e colocar um ponto final em anos de manipulação e rejeição? Comente aqui embaixo se você agiria da mesma forma ou se tomaria outro caminho. Vou adorar ler sua opinião. Não esqueça também de curtir este vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer e me mostra que vocês querem mais histórias como essa. Aproveita e se inscreve no canal, assim você não perde nenhuma novidade e continua acompanhando todas as próximas histórias cheias de emoção e superação que eu trago aqui para vocês. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Quem sabe essa história não ajuda alguém que esteja passando por uma situação parecida a encontrar coragem para se libertar. Ah, e antes de sair, me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo este vídeo? Vou passar nos comentários e deixar um coração especial para quem participar. Curtam, inscrevam-se, compartilhem e comentem.